Do púlpito ao divã, você sabia que um diácono pode ter outras profissões além da igreja? O meu próprio nome, né, foi uma homenagem a um sacerdote que hoje já é falecido, está no céu, Padre Ah, Zenildo, novidade. né? Sim, Frei Nelson me convidou a fazer teologia, sim. iniciamos a Sim, teologia, foi fizemos junto juntos, também. né, Sim, naquele período. com isso. Não é regressão, não é constelação, é terapia. Mesmo que você não acesse, né, esse certo evento, Que eu não que eu lembre. não lembre, Sim, mas o nosso próprio inconsciente, na sua busca por uma solução, por uma cura, ele vai ele trazer. vai curar muitos até sem você se lembrar ou saber. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Se estamos chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E como é de costume, vocês já sabem, toda semana nós trazemos um convidado ou uma convidada que vai falar conosco. E sempre dizemos, mas eu vou repetir, vai te inspirar. Estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. Eu quero perguntar para você e te dizer, escute como que vai ser. Daqui a pouco eu já te falo quem é o convidado. Do púlpito ao divã, cuidando do homem por inteiro. Você sabia que um diácono pode ter outras profissões além da igreja? É isso que você vai descobrir no nosso episódio do Vozes de Sabedoria. E eu quero insistir com você para ficar conosco, porque o nosso convidado é um homem que tem uma trajetória e uma vida lindíssima. Por quê? A vida dele é dedicada inteiramente ao serviço do próximo. Um cuidado que vai além das paredes da igreja e alcança, sabe o quê? O fundo da nossa mente e do nosso coração. Porque ele cuida das pessoas, ele consegue unir, escute, de um jeito muito especial, a fé, a ciência, a espiritualidade e a terapia. Você ficou impressionado? E mais, ele é diácono permanente da Igreja Católica, conselheiro espiritual, presidente de conselhos regionais e nacionais de diáconos e também terapeuta formado em, escute o nome da terapia, TRG, a terapia de reprocessamento generativo. Nós vamos mergulhar nessa história belíssima. Então, vem comigo. E eu estou recebendo o nosso diácono Zenildo José da Silva. Que honra, diácono, ter o senhor aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Lourdes. Bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Para mim é uma alegria estar aqui contigo. Esse convite que já veio em alguns outros momentos, mas Sim, não era o momento ainda, né? sim. Mas para mim hoje, com certeza, de coração, quero te agradecer pela acolhida e pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para conversarmos sobre missão e também sobre profissão.
Que lindo. Diácono, todos os nossos convidados, sempre nós gostamos de dar um mimo. E o mimo está aí na sua frente, é essa caneca. Muito obrigado. Vou levar ela, vou colocar lá em cima da minha mesa onde eu trabalho, Lourdes. Oi, que honra! Não é, diretor? Uma honra para nós. Obrigada. E sempre o nosso convidado, a gente traz. Esse mimo é um oferecimento de um dos nossos colaboradores, Casa do Estudante. Tudo em papelaria, materiais escolares e também, se você quer um presente, algo assim, lá também tem, Casa do Estudante. Diácono, olhando para o senhor hoje, a gente vê um homem de muita autoridade espiritual. Mas toda grande história, ela começa de algo. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, nessa nossa conversa, que eu sei que os nossos seguidores também querem. Quando o senhor olha a sua trajetória desde a época que participava dos movimentos de jovens, grupos de jovens, e até o momento de se tornar um diácono, o que mais mexe com o coração do senhor? Lourdes, a terapia, a TRG, ela trabalha com reprocessamento de todos os fatos da nossa vida, inclusive aqueles que nós temos consciência e aqueles que também não temos consciência, que não temos lembranças. E esses dias, fazendo uma leitura um pouco da minha caminhada, da minha vida, eu posso lhe dizer que assim, iniciou-se até antes dos grupos de jovens. Opa! Eu creio que de berço mesmo, lá quando era muito pequeno. O meu próprio nome, foi uma homenagem a um sacerdote que hoje já é falecido, está no céu, Padre Zenildo. Olha aí, já. Foi uma homenagem a ele no ano de 73, que é o ano que eu nasci. Meus pais fizeram um encontro de casais com Cristo. Eu lembro que existiam esses encontros, Não lembro até que ano foi. Sim, e eles fizeram aqui na Vila São Pedro, ali onde hoje é o santuário. Sim. Nossa Senhora Aparecida da nossa diocese. E o diretor espiritual foi o Padre Zenildo. Nesse período ele era pároco, ele residia em Douradina. Sim. E é ele que acompanhava este movimento. E meus pais fizeram esse encontro e se encantaram muito, criaram um laço de amizade com ele. Então, quando minha mãe foi para dar à luz, eu nasci em Dourados, no Hospital Santa Rita. Olha. No dia de Santa Rita, no ano da fundação do Hospital Santa Rita. Nossa, que lindo, muito bonito, diácono. Meu filho também nasceu no Hospital Santa Rita, no dia de Santa Rita. Sim. Olha que coincidência boa. Então começou antes, lá você já Sim, deu... A minha mãe até disse que ela gostaria que o meu nome fosse Cássio, por causa de Santa Rita de Cássia. Sim. Mas o pai disse não. O nome dele vai ser Zenildo, em homenagem ao Padre Zenildo. E aí que bonito. Começou essa história, O diácono, é tão bonito, ver os planos de Deus que vão assim desenhando a nossa trajetória, assim, e vai mudando a nossa vida aos poucos. Mas tem momentos que são assim divisores de água. Como foi que surgiu o chamado específico para ser diácono permanente? Porque eu vejo assim, quando é transitório, você pode dar um sim e voltar atrás, mas para chegar a ser permanente, quer dizer, para sempre, toda a vida. Por toda a vida, teve algum fato marcante em que você diz, não, eu quero, eu posso, é a minha missão? Então, Lourdes, eu vejo assim que foi construído durante uma vida toda. Porque eu desde cedo, desde pequeno ali, criado no berço muito católico, Sim. Pelos meus pais, foram meus primeiros catequistas. Depois, na minha infância, eu fui para o seminário, passei quase 8 anos de formação em seminário franciscano.
E essa vontade de estar sempre muito ligado à igreja sempre caminhou comigo. Sim. Mas lá no Frei Nelson, Sim. você se recorda com carinho? Muito carinho. Meu filho de coração. É. Um dia eu fui acolher Frei Nelson, assim que ele chegou na paróquia, fui lá fazer uma visita para ele. E conversamos bastante, passamos praticamente uma manhã toda conversando. E aí ele falou, não, eu quero que você ajude nas pastorais, eu quero que você ajude na comunidade. E sempre tive ali contato muito próximo com os freis, com os párocos nossos. Então, Sim. o Frei Nelson, para mim, ele foi um grande pai. Que lindo. Um grande pai espiritual que me ajudou muito, me orientou muito. Sim. Num período em que eu precisava de um discernimento, um acompanhamento mais próximo, né? Sim. E creio que ele, e depois com o Frei Benício, no ano de 2000, quando nós inauguramos a nossa gruta e ele nos instituiu como ministros extraordinários da palavra, sim, estávamos juntos. Acho que ali foi um momento da grande decisão. Sim. Né? Frei Nelson me convidou a fazer teologia, iniciamos a teologia, sim, fizemos juntos, também. né? Sim. Naquele período. E depois, né? Frei Benício sempre foi também um grande incentivador. Sim, sim. Aí surgiram algumas questões profissionais, que nós nos mudamos, eu e minha família, para o Mato Grosso, ficamos 2 anos lá, retornamos, e aí quando nós retornamos, reiniciei novamente a caminhada na paróquia e na comunidade e na Rádio Coração. Foi bem no ano de 2006, quando houve a inauguração da Rádio Coração no mês de setembro. Sim, lá estávamos nós. Lá estávamos nós. Realmente. Né? E aí essa missão sempre esteve muito forte na minha caminhada, na minha vida, né? E aí até o dia em que, amadurecendo a decisão, junto com a minha esposa, com a Edna, sim, nas orações e no acompanhamento com os freis, na época já o Frei Rogério, e ali houve um convite mais forte para que pudéssemos servir a igreja de uma forma ordenada. Isso. Através do sacramento da ordem. Né? Eu acho tão lindo, sempre eu digo, quando se tem tanto sacerdote, diácono, uma freira, um religioso, que tem a ordem. Gente, isso é muito lindo. O leigo tem que estar aqui abaixo para olhar isso aí. Sempre pensei. Isso vem do meu pai. Meu pai sempre ensinava, ele não sabia a palavra hierarquia, mas ele sempre nos ensinou onde nós deveríamos estar. E isso, para mim, tem que falar, mas isso não desmerece ninguém. Ninguém. Pelo contrário, é até uma direção, uma formação que eu acho que isso todo mundo deveria ver em todos os setores, que evitaria tanta coisa, né, diácono? Lindo, então. Aí lá o senhor foi ser diácono e para chegar a ser permanente. Então, é um caminho de formação, né? Já tínhamos feito a teologia, que era um curso obrigatório da nossa diocese e da nossa igreja. Sim. E depois também passei pela escola diaconal, 2 anos de formação específica. Olha, não sabia fazendo que tinha a preparação. Quer dizer, não é de qualquer jeito que vai chegando lá e vai virando. Vai nomeou, já é. Não, tem uma preparação, 2 anos a mais aí. Isso. Hoje, como que é o processo? São 4 anos de teologia. A teologia, mesmo, né? Sim, teológica. Acadêmica, inclusive. Isso, hoje é feito o nosso regional, que é o nosso estado do Mato Grosso do Sul, que são compostos por 7 dioceses. Todos os bispos entraram num acordo que, para ser diácono permanente, tem que fazer a teologia na UCDB em Campo Grande. Até porque tem a linha, tem que ser, né, diácono? Tem que ser. Não pode ser, por exemplo, uma linha de teologia voltada para leigos, que é aberta para todas as realidades, as religiões, inclusive, né? Sim, sim. A nossa foi escolha dos bispos, porque ali é uma linha de formação mais específica dentro da nossa língua, dentro da nossa doutrina, dentro da nossa fé. Então, até hoje porque ficou... vai nos orientar dentro da nossa fé, né, diácono? Com certeza, né? Então, hoje ficou definido, né, no nosso regional, o Oeste 1 da CNBB, que é o estado do Mato Grosso do Sul, Sim. essa teologia. E ela pode ser feita de forma presencial ou online também. Isso facilita, né? Abre a oportunidade e a possibilidade de muitas pessoas estarem fazendo também. Com certeza. E aí, durante esse processo também,
tem a nossa escola diaconal. Em cada diocese hoje está se organizando essa escola de formação diaconal. Hoje na nossa diocese nós temos organizada a escola com uma metodologia, com disciplina, com trabalhos, com acompanhamento também vocacional, que é um processo de discernimento durante esses 2 últimos anos, Sim. para realmente ver se é aquela vocação que o candidato tem, né? Não diz que, por exemplo, ao iniciar um curso de teologia, ele vai ser diácono. Ao iniciar a escola de formação diaconal, que já vai ser um diácono. Não. É um processo, uma caminhada de discernimento vocacional acompanhado, né, pelos diáconos. Nós temos o padre, que é o nosso diretor espiritual, que hoje é o padre Giovanni, e também temos o nosso bispo. Porque pode chegar um ponto e ele falar, é muito pesado isso aí, eu não quero, né? É um discernimento. É um discernimento, né? Discernimento vocacional que é feito. Aí depois de tudo isso você falou, não, essa é a minha missão. Essa é a minha missão, essa é a minha vocação, e aí nós demos o nosso sim, e aí houve os ritos preparatórios ali para a ordenação que aconteceu no dia 10 de agosto de 2013. Olha aí. Então, e assim, ó, você quer saber, de repente você olha o diácono no altar, você vê o diácono fazendo o casamento, você vê o diácono ali nos batizados, você até admira, mas fala, ué, como? Também gostaria. Então, você agora pode ter, olha, tem uma formação e você pode ainda ver esse discernimento para você ter isso que você quer. É muito interessante. Diácono, na prática, a gente sabe que o diaconato, como o senhor falou, vem de uma vocação e uma missão. E a missão é servir, não é ser servido, não é? Com certeza. E o senhor acha, eu vejo o senhor muito envolvido. Movimento de jovens, movimento de casais, né? Atuando como diretor espiritual, acampamentos, né? A pastoral familiar. E dentro de tantos encontros, porque eu vejo assim, cada um tem a sua realidade, né? Lá na hora do batismo é um, lá do casamento é outro, lá no acampamento é outro. O que mais te dá combustível e te inspira nesse contato diário com as pessoas? O que tem que ter? Porque senão não vai. Ao meu ver, perdão, diácono. Sim. Lourdes, eu vejo assim 2 realidades, né? Primeira realidade é a minha família, a minha esposa, meus filhos, né? A Edna sempre foi muito companheira, sempre muito ativa junto comigo, sempre caminhou junto. Apesar que depois do processo da doença dela, que já fazem 7 anos agora. Um dia, né? nós vamos falar, sobre essa doença, trazer a Edna, vocês dois juntos. Você que está no... Cortei ele porque eu quero te falar. O diácono Zenildo, juntamente com a esposa, passou um período muito difícil de enfermidade da Edna. Mas ali teve milagre também, só um spoiler. Um dia nós vamos falar. Então, daí, com a autorização e consentimento e acompanhamento junto da Edna. A Edna sempre foi ali para mim, junto com Deus, né? Sim. Mas o meu porto seguro, minha base, sempre foi o nosso lar, a nossa família. Ela para mim sempre foi um... Sem a assim, família. Deus é tudo, né? Sim. E junto com ele, no nosso matrimônio, né, nós construímos essa relação, esse amor, que eu falo para ti, o amor de Deus e o amor dela sempre foram um sustento meu. E aí, você estando sustentado, você tendo a sua rocha como base ali, aí dentro da nossa missão, tudo flui um pouco melhor, né? Sim. Você tem um respaldo. Você sabe que nos momentos em que a gente está ali a servir, né? Não importa o local, mas é o servir. Eu falo para você, eu não tenho uma preferência por nenhum dos movimentos da igreja, sirvo todos, onde chamam, onde é possível estar, eu vou, né? Seja no acampamento, nas equipes de Nossa Senhora, na pastoral do batismo, nas exéquias, na visita no hospital, na visita ao presídio,
aonde a nossa missão nos chama, onde nós somos convidados a estarmos, a gente vai com o coração. E a família é importante nesse processo porque muitas vezes a nossa ausência física, às vezes dói, machuca. Eu sei que muitas vezes você tem que deixar, às vezes, o prato ali arrumado em cima da mesa, né? Num domingo, num dia de descanso, né? De lazer, de família, mas você também está a serviço. Então, sim, se você não tiver toda esta base, essa sustentação da sua família, seria talvez um pouco mais sofrido esse servir. Eu acho mas para mim inviável, né? Mas é completamente inviável, né? Mas aí tendo esse respaldo, esse suporte, né? Aí a missão ela fica mais leve. Você vai com o coração mais tranquilo, mais aliviado. Eu fico pensando assim que se não tiver o consentimento, esse apoio familiar, já pensou? Ir lá servir alguém e voltar a ter um caos dentro de casa? Não faz sentido. Não faz sentido, não ia dar certo. E com certeza, assim, lidar com as famílias, tanto nos grupos, nas pastorais que o senhor frequenta e dá assessoria, eu acredito que deve olhar-se muitas dores que o mundo tem passado hoje. Então eu pergunto, diácono, a sua missão de diaconato, de diácono, né, de ver ali e de ver essas realidades do sofrimento humano, te deu sentido na sua vida? Com certeza. Muito, muito mesmo. E algo que sempre inquietou. A busca pela direção espiritual, ela é fundamental na nossa vida, nós termos, né, o caminho a seguir, que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Né? E para seguir esse caminho, nós precisamos sempre estar orientados. Nós precisamos ser conduzidos para fazer esse caminho. Porque a nossa liberdade que Ele nos deu, as nossas escolhas nem sempre vão ser as escolhas para a gente estar neste caminho. Verdade. Muitas vezes a gente vai querer pegar alguns atalhos perigosos durante a nossa trajetória, durante a nossa peregrinação. Alguns caminhos, a gente olhando, né, na hora de tomar as decisões, muitas vezes nós somos iludidos a pegar um caminho mais fácil. Sim. E aí vem as provações. E aí vem as provações e as consequências também. Das decisões tomadas, não é? Com certeza. E cuidar da comunidade local já é difícil, mas o senhor tem uma missão de olhar também para os outros diáconos, né? Tanto aqui da nossa regional, da nacional. Como é carregar, diácono, essa responsabilidade e representar tantos irmãos de fé e ainda ajudar novas gerações de diaconato por todo o país? Como que é? Eu imagino que não deva ser muito fácil isso aí. É uma missão que é exigente. Acho que a primeira palavra que eu posso te dizer assim, ela é exigente, nos cobra muito, né? E nós precisamos estar muito certos e convictos daquilo que a igreja nos pede para servirmos os irmãos. Eu faço parte aqui na nossa diocese, eu sou secretário do nosso conselho, né? Sim. E estou atuando no núcleo diocesano dos diáconos, né? É uma a coordenação. Certo. Ali eu sou um dos conselheiros, tem o presidente, tem o vice, tem o secretário, da qual eu sou o secretário titular, temos o ecônomo, que é o tesoureiro, sim, e temos o conselho consultor também, junto com o padre Giovanni, que é o pároco da paróquia Santa Terezinha, que hoje é o nosso atual diretor espiritual. Então ali nós tomamos as decisões em relação à formação, aos nossos encontros, à escola diaconal, né? Isso tudo envolve a nossa dedicação. E há 2 anos atrás eu também fui convidado a fazer parte do Conselho Regional, que a sede é Campo Grande, lá na sede da CNBB. Nossa CNBB é o Oeste 1 dentro da organização, são todas divididas em regionais.
e o nosso regional da CNBB aqui no nosso estado, que é composto pelas 7 dioceses, né? Eu fui convidado a participar como vice-presidente do nosso conselho. Sim. E ano passado, em dezembro, o nosso presidente recebeu uma proposta profissional para se mudar para o estado de Santa Catarina, e ele foi. Então, e aí em dezembro ele fez a sua carta de renúncia de presidente para que eu pudesse assumir. Então, a partir do dia 9 de dezembro do ano passado, eu assumi a presidência do nosso conselho regional. E isso nos traz grandes desafios, porque o nosso estado, né? A nossa região, né? Ela é extensa, ela é grande. São 7 dioceses. Temos e distância também, distâncias, né? Longas, né? Por exemplo, de Corumbá até Três Lagoas, né? Nossa! E aqui até na divisa também no estado, que é a diocese de Naviraí. Sim. Então, a gente está procurando esse ano visitar a cada diocese, a cada grupo de irmãos, que cada diocese tem o seu conselho diocesano, para ajudar naquilo que é necessário, aquilo que é possível também de animar os irmãos nessa caminhada, trazer as informações que nós recebemos do nosso conselho nacional, onde é formado por todos os coordenadores, todos os presidentes, né, de cada regional do Brasil. Nós formamos uma comissão nacional permanente, sim, dos diáconos, onde nós temos o nosso Estatuto Nacional, que já foi aprovado pela CNBB. Agora estamos para aprovar até o final deste ano o nosso regimento interno, e esses dois, né, o Estatuto e o regimento, que organizam a nossa vida, a nossa missão em todo o Brasil. Então, lá também nós estamos participando com as nossas contribuições que podemos passar das nossas experiências aqui da nossa região. Inclusive agora em mês de julho nós temos uma semana todinha de reunião em Brasília, sim, onde estaremos ali definindo os últimos detalhes do nosso regimento para ser encaminhado à aprovação da CNBB. Ô, Diácono, eu fiquei pensando, né, o senhor falando de toda essa organização, mas eu imagino que também aí deve ter muitas dores, né, muitos sofrimentos, à medida que vai não só falando ali da parte organizacional, mas também. E pensando nisso, e agora há pouco a gente falava do sofrimento humano, das suas orientações, vendo o cuidado com as pessoas, eu imagino que o senhor tenha também que buscar respostas em área que mexe profundamente com o íntimo, até mesmo para tomar uma decisão, porque às vezes a gente está tão arraigado em determinada coisa que é difícil de você deixar. Aí então eu quero entrar numa outra fase da sua vida. Vamos lá, Lourdes. Que eu imagino que o senhor olhando todas essas coisas falou, mas tem algo que eu possa fazer mais. Aí, olhando a sua biografia, eu sei que o senhor foi em busca da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Então eu pergunto para o senhor, o TRG mexe muito com o nosso inconsciente e com liberação de travas emocionais. Se eu estiver errado, depois o senhor me corrige. E você vai gostar de saber disso aqui, que eu fiquei super interessada também. Para quem está nos acompanhando até agora, o que é mesmo esse TRG, terapia de reprocessamento generativo? É um processo científico? E como que dá? Essa aí está a minha curiosidade pessoal, de ter os conceitos espirituais, se lá entra a questão da fé, do perdão. Explica para nós, diácono. Você está curioso também, não está? Vamos lá. Lourdes, dentro da orientação espiritual, do acompanhamento espiritual que nós diáconos realizamos como parte da nossa missão, da nossa vocação, eu recebi uma graça, por exemplo, há 13 anos eu acompanho um grupo de casais chamado Equipe de Nossa Senhora, na qual eu sou conselheiro. E ali você convive de uma forma muito próxima com as famílias. É o casal, mas
a família sempre está junto também. Imagino que ele também, vocês devem falar dos desafios diários do Temos os casal, nossos dos pais, desafios. dos filhos. E junto com a orientação espiritual, acontece dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, posso até dizer, alguns talvez possam concordar, outros não também, mas o momento de reunião, de encontro, de partilha, de vida que é realizada dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora é um momento muito de cura pessoal também. De você Sim. partilhar as suas alegrias vividas durante o mês e também partilhar as suas dores, as suas dificuldades. As suas provas, né? E ali Imagino. é tudo acolhido. Ninguém faz a orientação, ninguém te dá uma orientação a não ser o conselheiro, né? Mas os irmãos que estão ali na posição de escuta, de acolher a sua dor, a sua De luta, sensibilizar, né? De ouvir aquilo ali, não é, de se diácono? ter compaixão, de sentir a sua própria dor, já é um momento terapêutico, né? Nossa. De cura e de libertação. Sim. E essa experiência me ajudou a ter essa visão de que, além do espiritual, eu poderia também estar colaborando, ajudando na parte emocional. Sim. De encontrar, né, as dificuldades, os traumas, os medos e ali tentar ajudar também. O espiritual, o emocional e o físico é um conjunto que nós somos formados. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espíritos e emoções. Você viu? Então, não precisa ter medo e nem achar assim, agora o diácono vai largar a fé, vai coisa, porque virou terapeuta. Não tem nada. Já ouviu isso, diácono? Ainda não, Lourdes. Não? Não, ainda não. Né? Então, quer dizer, vai poder ajudar. E é fascinante, porque a maioria das pessoas acham que para curar uma dor emocional, você precisa estar horas e horas, às vezes anos a fios, em uma terapia. Mas o TRG, assim, qual que é a dinâmica mesmo desse trabalho, diácono? A TRG, ela atua no inconsciente. O professor Jair Soares, que é o fundador dessa metodologia, psicólogo, né, formado, hoje está doutorando também na área, ele encontrou durante todos os anos de experiência como psicólogo, ele foi ajuntando técnicas, né, de várias que ele conheceu, que ele estudou, que ele trabalhou, até formalizar a metodologia da TRG. E a TRG ela trabalha no inconsciente, ou seja, naquelas memórias que talvez você conscientemente busca lembrar, mas você não tem acesso. Isso não é regressão, não? Não é regressão. Não tem nada a ver com isso. Não é regressão, não é constelação, é terapia, né? Nós, pela psicologia, pelos estudos da psicanálise, é comprovado que muitas emoções nossas ficam armazenadas no nosso inconsciente que nós não temos acesso. Sim. Porém, as nossas dores emocionais, os nossos traumas, para ele não existe tempo. Ele é atemporal. Ele pode ter acontecido lá no ventre da mãe e hoje, aqui aos 30, 40, 70, 80 anos, você sofre uma grande influência daquele trauma que aconteceu naquele fato. Então, ele é atemporal. Ele vai ser sempre presente. A sua dor vai ser sempre hoje. Só que talvez você não se recorde o que foi que aconteceu, que te machucou. o que te machucou. Mas essa dor continua te machucando, te afetando o seu dia hoje. E dentro do reprocessamento que nós fazemos, mesmo que você não acesse, né, esse certo evento, que eu não lembre, sim, mas o nosso próprio inconsciente, na sua busca por uma solução, por uma cura, ele vai curar muitos até sem você se lembrar ou saber. Alguns são liberados. Nós somos essa caixa aqui, né? Sim. Essa cabecinha aqui, ela é um arquivo que te dá acesso aproximadamente a 100% das suas lembranças. Só que tem uma grande outra parte, que é mais de 400% ali, a psicologia nos fala, e a TRG
nos ensina que 400% das nossas lembranças emocionais estão guardadas, escondidas em arquivos. Sim. Que muitas vezes nós conscientemente não temos acesso. Então, dentro do processo que nós fazemos, que nós vamos conduzindo a pessoa a fazer, né, aos poucos ela vai abrindo as gavetinhas, tirando essas memórias e dando um ressignificado para a sua vida. E isso é através do diálogo? Não. Tem técnicas? É técnicas. Ah, tá. Então você não vai dar um curso aqui? Nós nem temos tempo para isso. Não temos tempo. Mas é uma técnica que envolve mais a sua meditação, a sua lembrança, o seu reprocessamento de você buscar relembrar, e aqueles fatos que você lembraram são os principais que você precisam ainda ser resolvidos. E aí, com a técnica, nós vamos refazendo ela, revendo esses fatos, até que você consiga a não sentir mais dor por causa daquele evento. Ô Diácono, e você que está nos acompanhando, imaginou o impacto disso na nossa vida? Eu estou sofrendo, mas se for acontecer um negócio comigo lá no ventre da minha mãe, e de repente, por essa técnica, essa terapia, eu ser curada, qual é a sua dor? Imagine aí agora. E na sua experiência, né, combinando papéis, os dois papéis, né, terapeuta e diácono, você percebe que quando a fé e a espiritualidade andam junto, o processo emocional ganha mais potência? E poderia contar algum caso para nós? Porque muitas vezes, vou falar até a experiência que eu já ouvi e de repente eu até pensei, às vezes quando se envolve em terapia, vai falar assim, a fé, não tem mais fé, agora é só terapia. Como que o senhor poderia falar como diácono, como terapeuta? A fé permanece, ou ela aumenta, ou diminui? Eu acredito que isso vai ser muito libertador para muitas pessoas a sua resposta. Lourdes, a espiritualidade, ela faz parte da nossa essência, do nosso ser. Espiritualidade, aqui quero abrir, né? Não estou dizendo em relação à doutrina da igreja. A doutrina religiosa que a pessoa escolheu a praticar, a viver na sua vida. Sim. Católico, evangélico, enfim. Espiritualidade, né, é uma busca de um preenchimento de um vazio existencial que existe dentro de nós, seres humanos, limitados por algo maior que nos complete. Divino, poderíamos dizer. Divino. O nosso amor humano, nós somos muito limitados. Sim. Né? Mas nós sabemos que existe, para nós que somos cristãos, que o amor de Deus que nos criou, que nos formou, esse amor é o único capaz de nos dar o sentido pleno do nosso ser, da nossa existência. Né? Então, associando, né, a TRG, o que ela vem fazer conosco? A TRG ela vem nos curar, nos libertar de congelamentos emocionais que nos atrapalham em todo o nosso viver, em todas as nossas áreas. Aí entra o âmbito familiar, que é muito afetado pelas nossas dores emocionais, pelos nossos traumas. Você vê pessoas hoje, por exemplo, com grande dificuldade em perdoar e dar o perdão. Sim. Isso sem falar de religião, numa espiritualidade, carregam esse fardo durante muitos anos da sua vida, né? A TRG vai ajudar ele a compreender a origem dessas dores, dessas feridas. A TRG em momento algum ela vai falar de espiritualidade. A TRG em momento algum ela vai falar que você precisa sair ali da sessão, ir lá e pedir perdão ou dar um abraço, enfim, uma reconciliação. Ela vai te ajudar a curar essa dor e você se libertando dessas dores, aí a sua atitude vai ser outra. O seu jeito de olhar a vida vai ser outro. E aí isso se torna algo natural que vai acontecer, que é o amor, que é o perdão,
que é olhar para uma outra pessoa e compreender que ela também é um ser diferente de você, que pensa diferente, que age diferente, que tem as suas próprias dores, que tem a sua própria história. Então você começa a olhar para as pessoas, se compreendendo, se amando, ela vai poder compreender melhor, amar melhor. Então, eu vou lá no diácono Zenildo. Você não precisa ter medo, então, que ele vai falar se você é evangélico, se você tem alguma outra crença, que chega lá e fala, não, você tem que ser católico. Ele é diácono da Igreja Católica, né? Não é nada disso. Não. E só que ouvindo o senhor falar, me veio aqui agora, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Então, se eu vou lá, eu compreendo eu tiro essa dor aqui. E de repente foi porque eu não consigo perdoar alguém que me feriu muito. À medida que eu encontro pelas técnicas aí, automaticamente ou eu vou aceitar aquilo, ou se eu me sentir tocada por mim, eu vou lá pedir perdão, desculpa, ou dar o perdão. Mas não que vai sair da boca do senhor falar assim, ó, você tem que ir lá, não tem isso. Não. É uma consequência natural. Uma consequência natural. Através do reprocessamento daquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, aquilo que você sentiu, ele vai generalizar, ele vai regenerar o seu emocional, ele vai dar um ressignificado para isso. Entendi. Não te falei que se você ficasse conosco ia ser muito interessante? Então, se você está gostando da palavra, da nossa conversa aqui com o diácono Zenildo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dá um like aí. E quero aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores. Farmácia Popular de Itaporã, Móveis Plaza, Ideal Materiais para Construção, R1 Moda, Projeporã, Farmácia Santo Antônio, Sentiso Mídias e, claro, o mais novo parceiro, a Casa do Estudante. E eu agradeço a todos eles por estarem acreditando no nosso projeto. Mas, diácono, vamos continuar conversando. Agora eu quero falar da vida, da família, equilíbrio. É maravilhoso ver como corpo, mente, espírito caminham juntos por tudo que o senhor já nos falou até agora. Mas, para dar continuidade a tudo isso, nós vamos lembrar altar, púlpito, consultório, conselhos nacionais. Então eu pergunto, tem que ter uma base muito sólida para conseguir fazer tudo isso. Então eu penso que o senhor e a Edna, como já estão casados há 33 anos, é uma vida, né? Uma vida inteira. E são pais da Thaís Caroline e do Matheus. Como a sua família, o senhor falou lá um pouquinho, mas eu queria retomar agora, como a sua família participa e apoia o senhor nessa missão tão intensa, é muito intensa, é muita coisa, muita responsabilidade, né? Porque eu penso, quando o senhor está no altar, está proferindo palavras ali para tanta gente. Quando o senhor está lá no consultório agora, é uma pessoa que está ali, mas por trás dela, quantas pessoas. E lá em casa está a Edna, né, a Thaís, o Matheus. Como que eles te apoiam? Lourdes, dentro da missão diaconal, para ser diácono, a esposa ela precisa fazer uma carta de autorização feita a punho, dizendo que concorda, que apoia. Aí já começa a complicar. Não é uma coisa que copia lá na internet, não. Ela tem que escrever. Ela vai escrever para o bispo, né? Apoio essa carta, dizendo que ela concorda, que ela apoia essa decisão, essa vocação. Então ela assume junto comigo, né? Lógico, a decisão maior é minha, as responsabilidades são minhas. Mas ela se torna ali
uma base né? participativa, uma base de estar, principalmente, hoje eu vejo assim, a maioria das esposas dos diáconos, algumas que podem, participam ainda ativamente, por exemplo, numa comunidade, através da catequese, sendo ministro da Eucaristia. Outras que já são um pouco mais de idade se tornaram grandes intercessoras nossas. Olha. Então, Quer dizer, tá caminhando ali. Tá caminhando junto. Junto. Então, além dos conselhos, né, que a Edna sempre me dá, as orientações. Sim. Que olha que interessante, né? Um dia, a gente sempre, quando eu saio em missão, por exemplo, saía em missão até um tempo atrás, a Edna me acompanhava nas celebrações, em palestras. Edna sempre esteve presente fisicamente. Sim. E ela sempre me dava um feedback depois do término. Como que foi? Pode melhorar aqui e ali. Justamente, né? Sim. Ela sempre teve esse cuidado, esse zelo de me orientar também. E a partir do momento que nós tivemos o problema de saúde dela, a Edna, ela hoje é minha grande intercessora. Precisou se recolher um pouco, se recolher para se cuidar por questões de saúde. Sim. Né? E ela se tornou a minha grande intercessora. E eu vejo assim, ela, quando eu saio em missão, quando volto, ela pergunta como que foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ela me faz as perguntas, o que você acha que pode melhorar? Então, a presença dela, para mim, espiritualmente, tem sido muito forte. Muito forte. E chegar em casa ter o afago, eu acho, de saber como foi. E se, de repente, eu imagino, se chegou cansado, né? Às vezes precisa se recolher num cantinho para se recompor, de um colo. Então, ali tá. E eu vejo, diácono, que a família cresceu. Sim. O senhor é avô, tem o título de avô da Lorena. Qual é a sensação de ver a terceira geração chegando e perceber que a fé e os valores estão transmitindo ali adiante? Isso tem acontecido ali? Como que é? Sim, com certeza, né? A Thaís, casada com o Jefferson, tem a filhinha, a primeira filha deles, que é a Lorena, está com 2 anos e 2 meses. Eu falo assim que nós nos renovamos nas nossas forças, nas nossas capacidades, quando nós vemos um ser tão pequenininho ali, né? Dependente, e que faz parte também de nós, né? É um pedacinho meu e da Edna que foi transmitido para Thaís e que agora também está lá na Lorena. Então, é uma sucessão, uma transmissão, não apenas do nosso DNA, mas também de tudo aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós somos. A Lorena hoje, por exemplo, ela reza o Santo Anjo já sozinha, todinho o Santo Anjo. Ai, que lindo! E a gente se emociona, porque esses dias mesmo, hoje, com a facilidade das redes sociais e o telefone, tem muitas coisas boas, tem os perigos também, mas tem muitas coisas boas, né? Basta saber usar, Basta saber usar. Então, esses dias, por exemplo, a Thaís, né, deixou o telefone dela filmando lá, ela tem a secretária eletrônica, a babá, e aí a Thaís foi tomar o banho dela, ela ficou no quarto, ali na caminha, ela sentou e começou a rezar sozinho o Santo Anjo, né? Ah, meu Deus. Aí você olha para aquela cena, para aquele momento, não tem como não se emocionar e o coração encher-se de alegria por você ver, né, que aquilo que você ensinou está sendo novamente ensinado agora para nossa neta. E é verdade que o amor assim é dobrado, triplicado? Como que é, diácono, ser avô? A gente sempre ouve isso, mas no momento que isso acontece, você diz, é verdade. O diácono, olhando assim de fora, né? A gente sempre, até porque é uma figura exposta, né? No caso, a gente se pergunta, qual é o segredo? Como o senhor concilia o papel de esposo, de pai, agora de avô, de diácono, agora mais uma missão terapeuta e ainda manter o equilíbrio, manter a cabeça no lugar? Tem um segredo? Tem. Fala para nós.
A experiência de vida na nossa caminhada, né? Com o tempo nós vamos amadurecendo e temos muito ainda a crescer. Nós ainda somos incompletos, né? Só Deus nos dá essa plenitude. Mas até agora, assim, o que eu posso te dizer dessa caminhada? A fé, que sempre foi um sustento. Sim. Em primeiro lugar, nosso Deus que sempre foi muito misericordioso para comigo, para com a minha família. Tem algumas perguntas que eu deixei de fazer já há algum tempo, que é os porquê dos fatos, por que isso aconteceu comigo, né? Sim. Hoje eu reflito e busco para que isso aconteceu. Qual que é o objetivo disso? Qual que é o sentido disso? Sim. O que isso veio me agregar? O que isso veio me ensinar? Então, para que ainda me faço muito esta pergunta? Certo. Pergunto para Deus, né, o porquê desse amor tão imenso e essa misericórdia tão imensa para comigo e para com os meus. Sou uma pessoa normal, sou um homem, tem as lutas do dia a dia, a busca pelo meu sustento, o sustento do meu lar, da minha família. Hoje eu tenho uma graça de ter dentro da minha casa, dentro do meu lar, a presença já há 2 anos do meu sogro e da minha sogra, que por motivos de saúde também precisaram de alguns cuidados e nós tomamos a decisão, eu e a Edna, de levarmos eles para morar conosco. Então estão lá conosco já há 2 anos e alguns meses, que é uma missão nossa também. Então, veja assim, Deus tem sido muito bom, muito misericordioso. Sei que não sou tão merecedor, que tenho muito ainda a pagar, eu tenho muitos cafezinhos a pagar. Sim. De tanta bondade que Deus tem agido. E família, aprendi desde cedo com os nossos pais, com os meus pais. Meu pai já está no céu, minha mãe está conosco, já vai completar 80 anos este ano. E vejo assim que Deus e minha família são o meu sustento, né? E buscar viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós aprendemos, e aquilo que nós pregamos, nós precisamos dar o testemunho acima de tudo. Sim. É fácil? Não. Não é fácil. Não é. Mas não é impossível. Não é impossível também. Sim. Humanamente, porque senão Deus não nos teria feito tão perfeitos à sua imagem e semelhança. Sim. Nós somos humanos, mas também fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o humano e temos o divino dentro de nós. Então eu creio muito nessa verdade, busco muito por essa verdade, independente nos ambientes onde já passei profissionalmente, em algumas empresas, em algumas áreas específicas, mas sempre levei esses princípios aonde sempre estive e aonde sempre estou. E agora, como terapeuta, atuando profissionalmente, eu vejo que eu posso ainda ajudar muito mais as pessoas com esse recurso, que eu vejo a TRG como um mecanismo, um recurso fundamental, importantíssimo, né? Na ajuda da cura emocional desses traumas, dessas feridas. E Lourdes, você não tem noção de quanto as pessoas hoje sofrem, o quanto estão doentes emocionalmente. Imagino. Existe pesquisa, né? Eu tenho acompanhado alguns documentos, lido algumas reportagens da Organização Mundial da Saúde, né? E depois de 2019, da pandemia, o caso de ansiedade e depressão hoje Sim. é assustador. Sim. No Brasil, por exemplo, a nível de mundo, hoje é um dos países mais doentes emocionalmente. Na América Latina e entre as Américas, disparadamente, né? E você sendo privado de plena saúde física, emocional, espiritual na sua vida hoje, né? Você vê tantas dores que podem ser curadas e são curadas pela terapia. É fantástico, é maravilhoso. Você pediu para mim contar algum caso já, Sim. né? E deixei para o final para
para partilhar contigo, né? Um caso muito recente de uma senhora que eu atendo, que é de Dourados. Faço já a terapia, ela já está praticamente finalizando o processo terapêutico dela, que varia muito de pessoa para pessoa, situação para situação. A quantidade de sessões necessárias, a gente trabalha entre 10, 12, 14 sessões, né, de acordo com a realidade de cada pessoa. E essa pessoa, uma senhora de Dourados, 60 anos aproximadamente, dá para completar 60 anos, há 20 anos tinha um trauma de dificuldade de dirigir devido a acidentes que ela teve e ficou congelada há 20 anos nesse acidente. Então tem habilitação, estava guardada, engavetada, e ela precisava se libertar para ter uma vida mais ativa novamente, que em tudo... Mas independente também, Independente. né? Em tudo ela precisava, sempre um filho, a filha, um neto, aplicativo, depender de outras pessoas. E ela não sabia, não tinha noção de que esse trauma foi tudo por um acidente tão simples, tão banal, tão pequeno, e que ela achava que já tinha superado, né? Ela achava até que fosse outros fatores que a impediam de dirigir. E aí, durante o processo do reprocessamento das suas emoções, ela começou a rever que hoje ela tinha uma visão daquele acidente. Mas as experiências que realmente foram vividas naquele momento lá tiveram uma dimensão muito maior, uma força muito maior sobre ela do que ela imaginava que fosse. Então, a partir da terapia que nós reprocessamos este tema na vida dela, este medo, né, que geraram outros medos ao redor dela também, da sua vida. Foi muito forte esse tema, nós tivemos que trabalhar ele depois especificamente, que é medo. Ela conseguiu se libertar, ela conseguiu remarcar novamente, fazer a atualização da sua habilitação. Ela fez 2 aulas para poder se atualizar com a legislação e tudo mais. E hoje ela está dirigindo em Dourados. Que coisa maravilhosa. Você viu? Então, fazer terapia é importante. Você não vai perder sua fé, você não vai ter que mudar de sua religião, procurando o diácono Zenilton, mas sim ver aquilo que te traz trauma, que te trouxe traumas e o que te traz dor. Eu perguntei de segredo. Pelo que o senhor falou, então eu vi a fé, deixar de perguntar, de falar muito por quê, mas para quê, e amar o que o senhor está fazendo. Então, o segredo seria isso, a fé, deixar de perguntar o porquê e para quê, e assim ir vendo e melhorando, é isso? Com certeza. São algumas das dicas, né, que na minha experiência, na minha vivência, me ajudaram e continuam a fortalecer, Lourdes. Diácono Zenilton, nós estamos chegando assim ao final do nosso bate-papo e com certeza em tudo na nossa vida precisa ter propósito, né? E o propósito sempre vai simplificando tudo, eu acho. E para nós fecharmos assim com chave de ouro, porque eu vejo que já tem bastante ouro aqui, mas precisamos uma chave de ouro, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem do seu coração. Se você pudesse agora reunir todos os clientes ou todos os fiéis, né, que às vezes é difícil, para que está nos acompanhando, o que o senhor falaria para uma pessoa que está ouvindo, que se encontra machucada, sofrendo emocionalmente ou perdida espiritualmente? Qual seria o conselho para ela? O senhor pode falar aqui? Pode usar na primeira pessoa, seja para nós fiéis, seja para seus clientes. Agora é com o senhor. Lourdes, e você que está também nos acompanhando neste momento. Fazer terapia hoje não é um sinal de fraqueza. Lindo. Mas é um sinal de reconhecimento dos seus limites, de que você precisa de ajuda para poder viver a sua vida com uma qualidade e intensidade muito maior. Reconhecer
os seus limites não é se rebaixar, não é se humilhar. É dizer para si mesmo, né? Eu preciso desta ajuda. Eu, como terapeuta, faço terapia, assim como acredito que todos os que trabalham nesta área precisam também e fazem a terapia para se autoajudar. Assim como o médico precisa de um outro médico para cuidar da sua saúde física, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Enquanto ainda há lucidez, enquanto você se reconhece que necessita dessa ajuda, busque por uma ajuda profissional. Busque essa ajuda enquanto há tempo. É muito triste, dói muito para quem é terapeuta, para quem trabalha nesta área, Lourdes, quando nós recebemos uma notícia que uma pessoa desistiu da vida. Sim. Devido às suas dores, devido aos seus conflitos. E isso mexe muito, dói muito, né? A nossa comunidade, infelizmente, né? Todos os anos nós vemos ali, principalmente jovens que veem na morte a única solução para o alívio da sua dor. E como tem pessoas doendo, sofrendo as suas dores emocionais, seus traumas, e que não conseguem dar esse passo. Então, ainda quando estiver lucidez no seu pensamento, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Que lindo, Diácono. Então, eu quero assim, imensamente agradecer ao senhor pelo sim estar aqui conosco. O objetivo do nosso podcast é trazer profissionais aqui de Itaporã e circunvizinha que possam ajudar. E tenho certeza que o que o senhor disse nessa mensagem vai ajudar muitas pessoas. Então, meu muito obrigado pelo seu sim de estar aqui conosco. Eu que agradeço, né? Como Deus sabe sempre do tempo certo, da hora certa, a hora foi essa, a hora a mais. E você viu, depois dessa conversa maravilhosa com o nosso diácono Zenildo, nós vemos que ele é um exemplo vivo de fé e que a fé não se opõe à ciência e nem a ciência à fé, mas são caminhos que andam juntos, trilhas que se encontram para levar o ser humano à plenitude. A missão diaconal do Zenildo nos mostrou que servir é amar. E a sua atuação como terapeuta revela e nos revelou que curar é libertar. O Zenildo nos ensinou que a vida ganha sentido quando nós colocamos os nossos dons ao serviço do outro. Ele mostrou pela sua prática, seja no altar, seja no consultório, seja no abraço acolhedor, dentro dos grupos, das pastorais, a missão que alegra é sempre servir. Que a história e tudo que ele nos falou hoje possa nos inspirar a buscar a cura integral. Corpo, mente e espírito. E que possamos levar para a nossa vida a certeza de que sempre há esperança e que sempre há um recomeço. Então, com os nossos agradecimentos mais uma vez ao diácono e a você que nos acompanhou até agora. Se você gostou, eu vou falar novamente. Se inscreva, dê um like, compartilhe. E agradecemos também o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. E quanto a você, nós esperamos para o próximo episódio que temos a certeza que vai te inspirar. Tchau, tchau.
O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.